Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas, mais uma semana, mais um dia, onde hoje nós temos o seu TD de maio, o seu TD avaliativo, exatamente, TD correspondente à sua avaliação parcial do segundo bimestre. Vou explicar para vocês as questões, mas antes da gente ir diretamente para elas, vamos às 3 informações. Primeira, o seu TD deverá ser respondido de caneta azul ou preta. Segunda informação, nada de usar corretivo e marca-texto. Terceira informação, entregar o TD na escola, no prazo correspondente, ou seja, no prazo de entrega. Professor, eu ainda não recebi o meu TD, e agora? Calma, você vai na escola, recebeu o seu TD, depois você assiste novamente a aula para seguir todas as instruções e informações sobre cada questão, ajudando você a responder o seu TD avaliativo. Lembrando que essa aula é correspondente para os alunos do online, presencial na escola. O TD vai ser respondido na escola. Os alunos do online recebem um TD, respondem em casa e entregam na data prevista determinada. Vamos lá para a primeira questão. Abaixo se encontram descritas diferentes características do processo de independência da América Latina e da América do Norte. Sobre esse contexto, marque o item verdadeiro. Professor, América Latina e América do Norte, Estados Unidos, e a América Latina entra por conta do México, que lá no período das 13 colônias, colônias do Norte, colônias do Sul, colônias de povoamento, colônias de exploração, o território do México pertencia a essa zona, ou seja, está localizado na América do Norte. Vamos lá. Ponto 1. Nos Estados Unidos, como coincidência imediata de seu processo de independência, ocorreu a abolição da escravatura. Colônias de exploração, colônias do Sul, eles praticavam a exploração da mão de obra negra, então tinha a escravidão. Quando os Estados Unidos se tornou independente, tornou sua independência, esses negros eles deixaram de ser escravizados, eles se tornaram livres. Ponto 2. Em toda a América Espanhola, todo o continente da América americano, os países que foram explorados pelos espanhóis, ocorreu uma aliança entre as elites locais e os setores populares contra os interesses metropolitano e a mudança de governo. Ponto 2 está dizendo que os espanhóis se aliaram aos líderes e assim impedia a mudança de governo, impedia a independência. 3. Na América Portuguesa, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, bem como a abertura dos portos às nações amigas, constituíram um fator da crise do sistema colonial. Quando a família real chegou ao Brasil, período colonial, teve crise ou teve melhorias na economia? Ponto 4. O processo de independência do Haiti caracterizou-se por uma rebelião escrava, constituindo assim um singular modelo de luta anticolonial. Ponto 4 está dizendo que o Haiti se tornou independente porque o povo lutou, acabou com a escravidão e se tornou independente. Segunda questão. As leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Isso aqui no contexto das colônias de exploração e colônias de povoamento. Dentre os objetivos dessas leis, nós tivemos as leis correspondentes, lei do chá, lei do selo. É só você lembrar, a gente estudou. Item A. Aumentou a receita real, impedindo o contrabando e o comércio das companhias às Índias. B. Aumentou o consumo do chá e do açúcar na colônia. Olha, está dizendo que aumentou o consumo do chá e do açúcar na colônia. Foi na colônia ou foi na metrópole? A gente tem que lembrar disso. C. Aboliu a escravidão nas colônias, separando juridicamente as 13 colônias e ajudou a Pensilvânia a se tornar um território. D. Recuperou a Companhia das Índias Ocidentais, abriu o porto de Boston,
às nações amigas e aumentou as importações da colônia. Pagar indenizações à França devido à derrota inglesa na Guerra dos 7 Anos, revogar os atos de Touches e favorecer os produtos das leis do açúcar. Só lembrar, lei do selo, lei do açúcar, lei do chá, qual era o objetivo de cada uma. Tanto tem no seu livro, como vimos nas videoaulas, como também tem no seu caderno em atividades. Terceira questão. Nós, os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso plenário, tomando o juiz supremo do mundo como testemunha da retidão de nossas intenções, em nome e por delegação do povo, do bom povo destas colônias, afirmamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas, as 13 colônias, são e devem ser de direito estados independentes, que elas estão dispensadas de fidelidade à coroa britânica e que todo um vínculo político entre elas e o Estado da Grã-Bretanha está e deve ser inteiramente desfeito. Essa declaração foi da União dos 13 Estados Unidos da América, das 13 colônias. Com base nisso, essa declaração, ela ocorreu durante a Festa do Chá de Boston, durante o Congresso Continental da Filadélfia em 76, durante o Congresso Continental da Filadélfia em 74, ou após o Tratado de Versalhes em 83. Quarta, sobre a colonização inglesa nas colônias da América do Norte, mais uma vez colônias do Norte, colônias do Sul, povoamento e exploração, marque o item correto. No conjunto das 13 colônias, o modelo de colonização baseava-se na produção tropical, ou seja, na agricultura sendo praticada no território e voltada para a exportação, nas 13 colônias. Quando a gente fala 13 colônias, são as do norte e as do sul. Então, nessas duas divisões, eles praticavam a produção tropical, ou seja, a agricultura? Sim. Mas ambas eram voltadas para a exportação ou era apenas só uma? Lembrando que a quarta questão é o item verdadeiro. B. As colônias do norte produziam artigos tropicais, a agricultura. Utilizavam a mão de obra escrava e por isso são idênticas como colônias de exploração. Colônias de exploração, era do norte ou era do sul? Exploração da mão de obra negra, escrava, era na colônias do norte ou era na colônias do sul? Item C. As colônias do sul, por apresentarem um clima semelhante ao do europeu, colônias do sul já era no finalzinho do continente americano, na parte da América do Norte, já mais próximo para a parte quente. Então, olha aí a dica. D. As colônias de povoamento foram colonizadas por europeus que fugiam de perseguições religiosas em busca de uma nova pátria. Colônias de povoamento, são as colônias do norte. Mercado interno, desenvolveu o território. Tanto as colônias do sul quanto as colônias do norte tinham a mesma estrutura econômica, política e social. Lembrando que é para marcar o item verdadeiro. Quinta. São características das colônias de povoamento implantadas na América. Quais são as características das colônias de povoamento? Povoamento, colônias do norte. Olha as dicas. Povoamento, colônias do norte, mercado interno, propriedades de terra. A agricultura era voltada para o próprio território. Quem fazia parte das colônias de povoamento das colônias do norte eram membros dos países europeus que vinham fugidos de problemas religiosos, étnicos, por serem perseguidos. Então, nas colônias de povoamento não tinha escravidão, não tinha exploração, não tinha mercado externo. Com base nisso, vocês vão analisar os itens e marcar o item verdadeiro sobre colônias de povoamento, mais uma vez. Sexta. Durante o século XVII, uma série de lutas políticas e religiosas marcou a crise do absolutismo inglês.
Uma parte dos ingleses era perseguida por suas ideias políticas e republicanas, outras por questões religiosas. Muitos desses opositores colonizaram a costa atlântica da América do Norte. Sobre as colônias de povoamento, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeiro parênteses. Colônias de povoamento se diferem das colônias de exploração pela presença maciça de escravos, fundamentais para o povoamento da colônia. Segundo parênteses. Nas colônias de povoamento, o sistema de produção era denominado de plantation. Lembrando que plantation era o sistema de produção relacionado com a mão de obra escrava. Terceiro parêntese. Nas colônias de povoamento, a agricultura era familiar e de subsistência, baseado no trabalho livre e na pequena propriedade rural. Quarto parêntese. Nas colônias de povoamento, as temperaturas se assemelham à da Europa, mas por causa do solo fértil e a mão de obra escrava, os colonos da América do Norte puderam produzir e exportar produtos. Mais uma vez, povoamento não está associado com mão de obra escrava. Era a parte mais fria da América, sim, mas o trabalho lá era livre, assalariado, agricultura de subsistência tradicional, mercado interno. Sétima questão. Quais as consequências da guerra para a população das 13 colônias e para a sua independência? O que foi que aconteceu com eles quando lutaram para se tornar independentes? 8. Quais foram os desdobramentos e as consequências do fim da guerra das 13 colônias? O que foi que aconteceu com o território? 9. Qual foi o significado da independência dos Estados Unidos? Por que tem esse nome, país? Por que é chamado de Estados Unidos? 10. Quais as consequências da independência dos Estados Unidos? As consequências, quer saber quais foram as consequências para o mundo, para os países europeus, principalmente para os ingleses. O que foi que aconteceu? Todas as questões foram trabalhadas em sala de aula. O assunto foi abordado no decorrer das nossas videoaulas, no decorrer das nossas atividades. Se você tiver alguma dúvida, passe sua mensagem no Class, que eu irei tirar sua dúvida. E aí você pode utilizar o seu livro para ajudar a responder as questões, anotações do caderno ou propriamente as aulas que a gente propôs que vocês assistiram. Agora, se você não assistiu a aula, aí sim você está com sério problema, porque você precisa assistir para responder as questões. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!